Então, turma, vamos fazer agora a nossa primeira questão. Ela fala o seguinte, ó. No vôlei, um confronto pela medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio 2016 foi entre Brasil e Itália, sendo que o Brasil venceu seu adversário, ganhando a medalha de ouro. A delegação de vôlei da Itália percorreu uma distância de 9.069 quilômetros. Então, a delegação da Itália percorreu uma distância de 9.069 quilômetros, voltando para casa e levando para seu país a medalha de prata. Agora vamos para a pergunta. Olha só, turma. O número que representa a distância percorrida pela delegação da Itália em quilômetros, ou seja, está falando desse número aqui, olha, que eu grifei em vermelho. Ou seja, ele quer que nós represente esse número que escrito por extenso. Então, qual é esse número aqui, turma? Olha, 9.000, tá? O 9 está na classe dos milhares, tá? E aqui, né, na outra classe aqui das unidades simples, nós temos 69. Então, aqui eu tenho 9.069. Logo, a resposta correta é a letra E, 9.069. Agora vamos passar para a próxima questão. Então, turma, a segunda questão fala o seguinte, ó. A Vila Olímpica, na Barra da Tijuca, foi o local onde os atletas olímpicos, treinadores e comissão técnicas ficaram hospedados durante a disputa dos Jogos. Foram mais de 31 prédios, todos com unidades adaptadas para pessoas com deficiência. Ao término das Olimpíadas, os apartamentos, que são de 2, de 3 e 4 dormitórios, serão comercializados, ou seja, vendidos pelo valor de 10.000 um metro quadrado. Essa parte é muito importante, ó. Então, aqui, ó, esses apartamentos serão vendidos pelo valor de 10.000 reais um metro quadrado. E agora, vamos aqui para a parte de baixo e fala assim mesmo, ó, os apartamentos de 2 dormitórios possuem área de 77 metros quadrados. Assinale a alternativa que indica a quantidade de classes e de ordens do número que representa aí, turma, a quantia total do valor dessa compra, né? Então, olha só, vai ser 10.000 reais um metro quadrado, perfeito? Então aqui nós temos 10.000 reais para cada metro quadrado, ou seja, para um metro quadrado. Mas a pergunta é a seguinte, turma, ele vai comprar apenas um metro quadrado? Não, ele vai comprar quanto? 77. Então olha só, um metro quadrado custa, né, um valor de 10.000 reais. Só que, turma, ele não vai comprar um, ele vai comprar 77. Então, e vai ter que pagar 77 vezes esse valor aqui de 10.000 reais. Então, vamos fazer o cálculo. Então, para eu saber por quanto ele vai pagar em toda essa área aqui, que é 77, eu tenho que fazer uma multiplicação, né? Ele não vai comprar um, ele vai comprar 77 metros quadrados. E eu tenho que multiplicar isso por 10.000. Ou seja, 10.000, né? Eu vou escrever assim, ó, 10.000. Tá bom? O 10 está na classe dos milhares. E agora eu tenho que fazer essa multiplicação. Perceba que aqui eu já estou trabalhando uma multiplicação. A multiplicação nós vamos ver na nossa próxima aula, tá? Que vou trabalhar adição, subtração, multiplicação e divisão. Tá bom? E lá vou dar várias dicas, né? Como a gente pode estar fazendo essas questões aqui, ó. Olha só, aqui tem uma dica muito valiosa, tá? De como eu posso estar multiplicando isso aqui de uma maneira bem simples. Olha só, eu esqueço esses zeros aqui, ó. Tá vendo? Todos esses zeros têm 1, 2, 3, 4 zeros. Sempre que eu termino aqui com um zero ou com vários zeros, eu esqueço. Eu multiplico só os números da frente, ou seja, só 77 vezes 1. Quanto é, turma, 77 vezes 1? 77 vezes 1 vai dar 77. Concorda comigo? Todo número que eu multiplico por 1 dá ele mesmo. Olha só, 5 vezes 1 vai dar 5.
né? 10 vezes 1 vai dar 10. 70 vezes 1 vai dar 70. Se eu tenho 77 vezes 1, isso aqui vai dar quanto? 77. Então, o 1 na multiplicação, que a gente fala que ele é elemento neutro, porque sempre que eu multiplico qualquer número por 1, não faz diferença, né? Dá o próprio número como resultado. Então, olha só, 77 vezes 1 vai dar 77. Ah, professor, e os zeros aqui? Aqui tem 1, 2, 3, 4 zeros. Eu só repito aqui no final, boto aqui do ladinho, ó. 1, 2, 3, 4 zeros. Pronto, agora eu vou botar meu pontinho, ó, tá? Para facilitar a minha leitura. 770 mil. Esse foi o valor aí em reais que ele pagou por 77 metros quadrados. São 77 metros quadrados, ele pagou o valor de 770 mil reais. Tá bom? E aqui na questão, ele quer saber esse número aqui que a gente acabou de achar, né? Quantas ordens e quantas classes ele tem, né? Então, vamos conferir aqui, ó. Uma ordem, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 ordens, tá? Então, aqui, ó, só pode ser a letra A, 6 ordens, e pode ser a letra D, ó, 6 ordens. E temos quantas classes? Temos uma classe, né? A classe, a gente pode agrupar ela no máximo até 3, né? Em 3 em 3, né? No máximo, né? Tá aqui, ó. A primeira classe das unidades simples e a segunda classe aqui é dos milhares. Então, aqui eu tenho duas classes. Então, duas classes. Aqui vai ser letra A nossa resposta. Eu vou ter duas classes e 6 ordens. Tudo bem? Aqui nessa questão, eu já introduzi aqui uma multiplicaçãozinha, tá? Então, à medida que a gente for avançando, turma, nós vamos voltar a ver esse assunto aqui de ordem classe, só que dentro desse assunto ordem classe, eu posso botar também o que? Outros assuntos. Vamos passar agora para a próxima questão. A terceira questão, turma, fala o seguinte, ó. A primeira edição dos Jogos Olímpicos sediados na América do Sul foi no Rio de Janeiro em 2016. Sabendo-se que a área do estado do Rio de Janeiro, em quilômetros quadrados, é de 4 dezenas de milhares. Então, olha só o que eu vou fazer. Já vou fazer aqui meu espaçozinho, ó. 1, 2, 3, né? Vou separar aqui, ó. Não é preciso eu estar fazendo isso. Eu estou fazendo isso para facilitar a nossa visualização, tá? Então, olha só, aqui, ó, essa primeira classe aqui que eu separei com um pontinho, né? Daqui para cá nós temos a primeira classe. Então, vamos ter uma unidade, uma dezena e uma centena. Já aqui, nós também vamos ter uma unidade, uma dezena e uma centena. Só que aqui nós estamos trabalhando as unidades simples nessa classe aqui, ó. E bem aqui nós estamos trabalhando a classe dos milhares. Então, olha só, aqui nós temos 4 dezenas de milhares. Então, tá bem aqui, ó, 4 dezenas de milhares. Então, tá bem aqui o milhares, tá? E a dezena tá bem aqui ao meio, ó. Então, vou botar o 4 aqui, ó. 4 dezenas de milhares, 3 unidades de milhares. Então, boto 3 aqui, ó, 3 unidades de milhares, 6 centenas. Então, como ele não botou aqui centena simples, né, eu tenho que saber, sempre que tiver só centena, só dezena, só unidade, que está falando aqui da classe das unidades simples. Então, 6 centenas, boto 6. 9 dezenas e 6 unidades. 6 unidades. Tá? Assinale a alternativa que representa esse número. Qual a alternativa que representa esse número, turma? Olha só. 43.696. Resposta, letra E. Então, turma, essa foi a correção da nossa atividade. Um abração e até a próxima.